Bom, então, eu já falei pra vocês que sempre que eu tiver alguma experiência, alguma coisa assim diferente, eu vou contar pra vocês, né? Ontem, quem tá acompanhando o canal, acho que viu que eu recebi aqui meu amigão Frank Menezes, né? E aí de noite tava eu, ele, a Andréa Peixoto, que é minha amiga também. E aí de noite nós resolvemos fazer uma live no Facebook, né? Fazer ao vivo. E como ele joga baralho cigano, eu achei que era uma proposta bacana a gente oferecer para as pessoas que elas fizessem uma pergunta e o Frank ia responder, né? Então, tem até o vídeo aí também no meu canal, que foi gravado ao vivo lá no Facebook, aí depois eu consegui passar hoje de manhã para cá pro canal, onde as pessoas estavam perguntando e o Frank estava respondendo. Tá. Eles dormiram aqui, né? Ele e a Andrea. De manhã cedo eles foram. Gente, eu dormi o dia todo. Tudo bem que, assim, ontem foi um dia atípico, eu acordei cedo, fui dormir, era 1 hora da manhã, mas não justificava o sono que eu senti. Eu tentei levantar, eu não conseguia abrir o olho. Eu levantei, fiz café para eles saíram, eu bati na cama de novo, eu acho que eles saíram por volta de 9 horas. Eu ferrei no sono, mas era incontrolável. Minha filha voltou, chegou tarde, 2 horas da tarde, eu ainda estava dormindo. E depois, aí nós almoçamos, né? Aliás, eu almocei, que ela já tinha almoçado com o pai. Comi alguma coisa e bati na cama de novo, fui até 6 horas da tarde. Então, mas incontrolável. Aí o que que aconteceu? Aonde eu tô querendo chegar até vocês? Eu disse, bom, eu tô cansada. Deve ter sido, porque o dia ontem foi atípico e tal. Não me toquei que fosse um sono fora do comum, né? Porque eu sou muito dorminhoca mesmo. Aí, no penúltimo sono que eu tive, né? Deve ter sido por volta de umas 4 até umas 6 horas da tarde. Eu não sei se. Na hora eu achei que era porque eu estava muito preocupada, porque eu estava dormindo muito e ouvi alguns barulhos externos. Achei que pudesse ter sido isso que tivesse, assim, entrado na minha mente e influenciado meus sonhos. Mas eu ouvi baterem no portão. E aí eu saí do corpo e fui até o portão de novo, né, para poder atender. Geralmente eu saio aqui na dimensão da minha casa mesmo. Quando eu abri a porta da sala, eu já vi um cara em pé no portão. Esse cara já apareceu para mim outra vez. E ele apareceu no portão, só que ele estava batendo no portão. E eu atendi, eu acho que tem até esse relato aí. Dessa vez ele estava do lado de dentro, encostado no portão. Eu subi, minha casa tem uma rampinha assim até o portão, eu subi a rampa, quando eu cheguei perto dele, aí ele falou para mim, não, não abre o portão. Aí eu disse, mas estão batendo. Ele disse, não, não abre. É, acho que ele falou, querendo lembrar direito as palavras, é tipo assim, e dessa vez eu entrei porque era preciso, eu precisei entrar, algo assim, tá? Não lembro com precisão o que ele falou, mas ele quis se justificar por ele estar do lado de dentro do portão, que da outra vez ele disse que ele não podia entrar, ele ficou do lado de fora. Então dessa vez ele se justificou de estar do lado de dentro. E aí, eu peguei e disse, mas as pessoas estão batendo, né? Eu queria abrir o portão. E aí ele se postou assim na frente do portão e disse, não abre. Eu vi uma mangueira enorme saindo assim pelo lado de fora e entrando até em casa, mas era uma mangueira grossa, né? Assim, tipo de corpo de bombeiro, tá? Aquela mangueira assim para apagar incêndio. E aí ele falou assim, nós precisamos, inclusive, nós tivemos que lavar a sua casa. Aí achei assim estranho, acordei com aquilo, né? Meio desconexo, uma coisa desconexa. Eu disse, pô, lavar minha casa. Porque antes de eu deitar, de eu dormir, eu ia dar uma ajeitadinha, passar aspirador em tudo, passar um pano, ia fazer uma faxininha aqui. Mas eu tava com tanto sono, porque eu queria espantar o sono trabalhando, mas eu não consegui. Então, quando eu acordei com aquilo, eu digo, caraca, eu interferi mesmo no sonho. Ainda fui buscar aquele camarada lá que da outra vez ele apareceu nos meus sonhos até me dando um cacho de uva. Eu disse, me baralhei, fiz uma barafunda só, né? Eu disse, isso aí foi sonho e tal. Aí passou. Fui tomar banho, né? Tomei um banho de cabeça e tudo, pra ver se despertava às 6 horas da tarde. Eu digo, não é possível, vou dormir o dia inteiro, né? Aí, tomei um banho. Enquanto eu tava tomando banho, a ficha caiu, gente. Olha só, é engraçado que às vezes a gente tem uns insights, ou você se recorda
de alguma coisa importante na hora do banho. A hora que a água está caindo, acho que no teu chakra coronário, alguma coisa ativa legal e você tem aquele insight. Eu disse, caramba, agora que eu entendi. Eles vieram e limparam a minha casa. Aí eu disse, mas limparam de quê? Da besteira que eu e Frank ontem fizemos. E ele até me falou que ele depois viu uns fantasminhas aqui também. Tudo bem que tem os meus fantasminhas de estimação. Achei que ele tivesse até vendo os meus fantasminhas de estimação, mas não. Então, eu estou aqui para alertar vocês dos perigos da mediunidade, de você fazer o uso da mediunidade na sua casa, tá? Às vezes a gente faz sem ter consciência e aí você pega toda uma rebarba aí justamente por não ter conhecimento. Gente, olha só, a nossa intenção era a melhor possível, era ajudar as pessoas, né? Pelo menos, assim, a ideia principal era essa, que as pessoas fizessem uma consulta, uma pergunta e a gente respondesse. Tanto que muita gente perguntando sobre problema de emprego, de emocional, problemas assim, querendo uma resposta objetiva. Então a ideia era ajudar as pessoas, a gente estava com a melhor boa intenção. Mas a minha casa não era um ambiente totalmente preparado para a gente fazer esse tipo de ajuda. Olha a irresponsabilidade. Só no chat lá do Facebook foram 200 e poucos comentários, 230 e poucos, não sei mais. Um monte de gente pedindo, e teve pessoas até que a gente não teve condição de atender, porque eu quis fazer uma live curtinha, porque também é muito cansativo. Então eu disse, Frank, olha só, porque antigamente a gente fazia uns hangouts, ficava um tempo, eu terminava do hangout, eu estava exausta, por isso que eu não fiz mais. E eu até falei para ele, digo, Frank, 1 hora, vamos ficar 1 hora, que senão também a gente fica muito cansado. Então, assim, imagina só o que aconteceu. Pela nosso descuido, né? Nós não fizemos uma prece antes, preparando o ambiente. Olha só como é muito importante, gente. Estou aqui avisando para vocês porque eu passei por essa experiência ontem, tá? Eu ainda não conversei com o Frank porque eu acordei, depois eu até conversei com ele no WhatsApp, falei que eu tinha dormido e tudo, mas eu só tive esse insight agora há pouco, na hora que eu tomei banho, e aí vim correndo, digo, não, vou gravar um vídeo para avisar o pessoal, porque inclusive eu tinha colocado no ar o vídeo de ontem. Então as pessoas às vezes estão vendo e vai dizer, ah, eles fizeram, pode fazer. Gente, não faça consulta em casa, nada, se não for um ambiente preparado, se você não preparou o teu lar. Eu acho que essas pessoas que trabalham com isso, né, os tarólogos, fazem um preparo todo do ambiente para poder fazer esse tipo de consulta. O que aconteceu? Do mesmo jeito que a gente estava ali, né, na internet, oferecendo isso para as pessoas, quer dizer, a espiritualidade, aí um monte de espíritos se aproximaram da gente, né? E aí, nessa coisa de se aproximar, vem de tudo quanto é tipo de espírito, porque nós não fizemos um preparo para aquilo, sabe? E mesmo quando é feito um preparo, eu não aconselho, porque às vezes a gente não está numa vibe muito legal, e aí você está permitindo, está dando uma brecha para que eles se aproximem mesmo, né? Tem que fazer uma segurança do ambiente para que não seja qualquer espírito que entre ali naquele recinto, no espaço que você está fazendo a consulta. Nenhuma precezinha simples nós fizemos, tá? Tudo bem, eu sei que o Frank tem os guias dele maravilhosos, como eu tenho os meus, que inclusive vieram depois para limpar. E o porquê desse sono todo? Eu estava sendo drenada. E outro detalhe, depois que a gente terminou ali, o Frank foi tirar as cartas para mim. Tá bem curiosa, né? Gente, quando ele estendeu a toalha na mesa da minha sala, eu senti um enjoo. Eu achei que fosse por causa do remédio, mas ó, eu tomei o mesmo remédio agora há pouco, eu não tô sentindo nada. Então, por isso que eu também sou, assim, autoobservação, entendeu? Não é você ficar fanático. Eu tava achando porque eu tava tomando um remédio que costuma dar enjoo. Eu tomei ontem meio-dia e tomei por volta da meia-noite, que ele um pouquinho antes dele começar a fazer a leitura, era mais 11 e pouca da noite. Até o horário para a gente mexer com isso não era apropriado. Olha a nossa
o quanto a gente também, de certa forma, fomos um pouquinho inconsequentes, viu, Frank? O bicho pegou pro meu lado. Para você tá preparado, não pegou não, mas para mim, porque eu, na hora que ele botou a toalha, que ele foi colocar, eu comecei a sentir um enjoo danado. Ele fez a consulta toda para mim, eu com uma dor horrorosa de estômago. Eu dormi com a dor. De manhã cedo, preparei café para eles na hora que eu acordei com a dor. Eu fui dormir por volta de 1 e pouca da manhã, mas antes de eu dormir eu rezei muito, porque eu achei que fosse me dar um mal-estar que eu tive um mês e pouco atrás, onde eu vomitei pra caramba, eu odeio vomitar. Então eu fiquei com medo, vai me dar dor de barriga, vai me fazer vomitar. E aí eu rezei muito antes de dormir. E adormeci com a dor e acordei com a dor. Só depois, durante o dia, eu dormindo mais, é que aí a dor sumiu. Não tô com dor mais nenhuma, tá? Apesar de ter tomado o remédio às 6 horas da tarde. Então, eu estava sendo ali na hora que ele montou, que ele fez a consulta para mim, devia ter um bando de espíritos ali perto da gente que vieram também ou por curiosidade ou para se aproximar, até querendo ajuda. E o que eu entendi depois da minha projeção daquele policial, né, que eu vi no meu portão, que é um guardião, tá? Ele vestido normal, ele usa até roupa comum, não é roupa, mas é um guardião. Eu senti isso nele, que era um guardião. Ele deixou esses espíritos do lado de fora. Eles tiraram todos esses espíritos da minha casa e eles estavam do lado de fora, talvez pedindo ajuda. Tá? Então foi feita essa limpeza. Eles limparam para poder retirar, porque graças ao bom Deus e à espiritualidade, os meus amigos espirituais, eu sinto que eu tenho esse carinho deles, né, do meu lado, de estar sempre me ajudando, me auxiliando. Então eles vieram, limparam, retiraram tudo aqui de dentro de casa, que por inconsequência minha, tá, permiti que eles se aproximassem. Então eu vim aqui para alertar vocês sobre o perigo da gente permitir trabalhos mediúnicos dentro da nossa casa, sabe? A gente tem que ter um certo cuidado, senão você fica muito vulnerável mesmo, você está atraindo para dentro da sua casa espíritos necessitados, e aí acaba que, se você não tiver vibrando muito alto a ponto de não percebê-los, eles podem mesmo se aproximar de você e começar a drenar a tua energia, né? E às vezes até te adoecem. As pessoas que são médios empatas, que conseguem perceber, começam a ter dor de tudo quanto é jeito no corpo todo, porque esses espíritos às vezes são espíritos que desencarnaram em sofrimento, de doenças e tudo, e estão precisando de ajuda. Então, quando eles veem alguém disposto a ajudar, alguém se aproximam mesmo, tá? Então, é uma das hipóteses que a justificativa desse bando de espíritos terem se aproximado. Tem os curiosos também, como o pessoal lá no meio da conversa, a gente vê pessoas que estão necessitadas, que estão com a vida meio enrolada e querem um conselho para tentar desenrolar a vida, e tem aquelas pessoas que só vão ali para ver curiosidade mais bobinha, né? A gente sabe que isso acontece também. Mas no momento que você se propõe a fazer um trabalho assim, você vai receber todo tipo de espírito. E eu abri a minha casa para que eles viessem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa que as crianças, os adolescentes costumam fazer, aquela brincadeira do copo, eu já fiz um vídeo explicando. Não permita fazer, porque também você está atraindo. Às vezes, uma das pessoas da casa, às vezes até médio de efeito físico, um espírito que está do lado de fora se aproxima, porque você está ali naquela vibração, você está permitindo que eles venham mesmo. E às vezes é um espírito não muito bem intencionado, que eu já soube de casos assim, e dentro da casa tem um médium de efeito físico, doador de ectoplasma, aí começa a acontecer um monte de coisa dentro de casa. A gente começa a ouvir pancada nos móveis, vira um fantasma mesmo de estimação. Você fica com aquele espírito ali dentro, que ele, às vezes são espíritos brincalhões que veem que está assustando, né? Mas que você atraiu pela tua invigilância, de permitir que coisas assim fossem feitas, tá? Então, cuidado com tarô, com baralho cigano, com esse tipo de coisa dentro da sua casa que não é legal. E eu já tinha experiência lá atrás, porque tanto que eu parei até de colocar. Eu fiz uma aula de baralho cigano há muito tempo atrás,
E aí, durante o Evangelho do Lar, tinha um casal que frequentava aqui em casa que vinha fazer o Evangelho, e aí a esposa desse senhor que vinha começou a me pedir, que ela sabia que eu colocava a carta. Então, depois do Evangelho no Lar, eu colocava. Mesmo assim, eu fui chamada a atenção da espiritualidade que não era para fazer. E olha que eu fazia depois do Evangelho no Lar. Havia um preparo, a gente fazia o Evangelho, porque eles vinham aqui toda semana. Então, assim, de 15 em 15 dias ela pedia para eu dar uma olhada na situação e tal. Então, e eu parei porque eu fui chamada a atenção da espiritualidade que não era para fazer isso. Que a gente acaba atraindo espíritos sofredores, espíritos curiosos, de tudo quanto é tipo, tá? É assim, você está dando permissão para que eles venham. Talvez pela nossa sintonia, não sei, sabe? O tipo de trabalho que é feito, às vezes nos coloca em sintonia também com espíritos mais densos, porque todo esse trabalho de oráculo, de colocar cartas, isso tudo, eu até estava explicando ontem, que também me foi explicado, que como é que a gente puxa a carta? É pela vibração. Então, assim, o trabalho que o Frank estava fazendo, ele estava mentalizando o nome da pessoa, então ele estava puxando a energia da pessoa para ele puxar a carta aqui, dentro da vibração daquela pessoa, porque a gente também consegue fazer isso através do nome. Tem todo um processo também energético por trás disso. É bem melhor quando você está na presença, porque aí você vai colocar a tua energia vai estar certinha ali, irradiando em afinidade com o padrão energético daquela carta que está te atraindo ali para você puxar. Né? E tem os espíritos que estão trabalhando ao redor também para intuir a pessoa que está fazendo a leitura, te falar as coisas certas e tal. Então, geralmente esses espíritos que trabalham com isso também, né, que vêm intuir, são espíritos que trabalham numa vibração um pouquinho mais densa, porque eles precisam estar bem próximos da gente, bem perto dessa nossa dimensão, para poder, vamos dizer assim, falar a nossa língua, né, ler o nosso padrão energético, tá bem próximo de nós mesmo. Então, esse tipo de contato abaixa um pouco mesmo. Não, não que isso seja ruim, gente. Eu queria desatrelar esse negócio de energia mais densa ser ruim, energia mais sutil ser melhor. Não é isso. Tá? São padrões energéticos distintos que colocam a gente também, porque tem muito espírito bom que trabalha mais densamente, mas são espíritos que têm uma proposta no bem. Não quer dizer que espíritos que trabalham numa faixa mais baixa sejam todos ruins, tá? A gente tem que deixar claro que é o que acontece com os guardiões. Eles trabalham mais densos porque eles têm que estar mais próximos da gente. Quando eu estou me referindo aos guardiões, eu estou falando até dentro da Umbanda dos Exus, tá? Então, como eles precisam estar bem próximos de nós, porque eles resolvem mais os problemas terrenos, como aqui. Eles vieram retirar todos aqueles espíritos que eu tinha traído para cá. Né? Então são espíritos também, esses espíritos que vieram para cá são espíritos mais densos, que ainda estão muito presos aqui na Terra, que estão passando. Às vezes alguns estavam passando por aqui, viram ali a reunião, resolveram entrar. São espíritos que estão bem próximo mesmo, né? Numa dimensão acima da nossa, praticamente. Desencarnou e ficou vagando por aí. Né? Então está bem próximo, são espíritos que vibram nesse padrão energético ainda da matéria, desse tipo de matéria aqui mais densa que nós temos no nosso planeta, nessa nossa terceira dimensão, tá? Então a gente tem que ter consciência disso, que quando a gente faz esse trabalho, a gente está trabalhando com espíritos do bem, de um padrão energético mais baixo, eles nos ajudam. Lógico que também tem espíritos até mais sutis que trabalham nessa linha também, né, nesse tipo de trabalho, mas a maioria são espíritos mais densos que nos acompanham, tá? Na hora que a gente está fazendo esse trabalho, porque é necessário eles estarem mais próximos mesmo dessa terceira dimensão, para poder fazer com que interferir na nossa escolha pela carta. Tem uma série de coisas aí que a gente ainda não compreende muito bem, mas que tem todo um fundamento. Então era isso, eu queria vir aqui avisar para vocês não fazerem isso em casa, tá? E tipo assim, fiz besteira, pisei na bola, tô dando mau exemplo. Então eu ia até retirar o vídeo do ar, mas eu acho que não é por aí, né? Eu sou muito assim as besteiras que eu faço eu assumo
e aprendo com os erros e estou aqui querendo também mostrar para vocês que é perigoso fazer isso, tá? Assim, se eu de repente eu não tivesse numa vibe muito legal, esses espíritos que ficaram aqui dentro poderiam até me adoecer, porque eles chegaram a se acoplar, porque eu senti, né? Eu tive toda uma repercussão física negativa. Então, às vezes a gente atrai para junto da gente um obsessor, um camarada que. E aí, para sair disso tudo é complicado, tá? Nem sempre a gente tem o BOP para tomar conta da gente. Ainda bem que eles estão aí me guardando, né, me protegendo, né? E assim, foi possível também, acho que por eu ter feito prece, por eu ter, né, sentido que não estava legal, porque tudo depende da gente também, tá? A gente, se você sentir que não está legal, não tenha vergonha de pedir ajuda. Faça a prece, que sempre vai aparecer alguém para te ajudar, tá? Era o conselho que eu vim dar aqui para vocês, mostrar que tem alguns riscos, sim, na mediunidade. A gente tem que ser consciente, a gente tem que ser responsável, né? Tem que ser vigilante, né? Nosso amigão lá já dizia, o eterno vigiar e orar, né? Orar e vigiar, que eu nunca sei, mas dá no mesmo. Então, a gente tem que estar esperto, ligado, que se bobear, dança, se lasca, tá? Então, tá aí o recadinho que eu tinha para vocês. De coração, vim aqui tá, passar a mensagem aí, o aviso, o recado, tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigada e fiquem com a luz.